essa é a primeira mensagem da série Ciclos da Vida. E a primeira mensagem que eu vou falar com vocês é sobre como tudo começou. Desde que eu iniciei minha carreira como fisioterapeuta, eu sempre busquei ferramentas, sempre busquei muito conhecimento para estar resolvendo os processos, de doenças das pessoas que vinham até a mim. E o que eu pude perceber durante todos esses anos, o que fazia com que o meu tratamento ele fosse extremamente diferenciado dos demais tratamentos, é que eu sempre tive uma abordagem que eu sempre ensinava os meus pacientes, as pessoas que vinham até a mim, sobre o que elas estavam passando, sobre o que estava acontecendo com elas. Então nunca foi sobre só tratar o corpo, mas eu também conseguia tratar e liberar a consciência da pessoa sobre aquilo que ela estava passando. Então eu acabava ensinando as pessoas sobre o problema que elas tinham. Então o que eu fazia? Eu liberava aqui, na consciência dessa pessoa, e fazia os atendimentos normais, mas antes de começar eu sempre explicava o que a pessoa tinha, o porquê que ela tinha, como que ela fazia para melhorar, como ela faria para que isso não voltasse mais. Então, não só de uma forma mecânica eu atendia a pessoa, mas eu também dava total consciência para ela do que ela estava passando. E o porquê que eu fazia isso? Eu sempre me imaginei no lugar desta pessoa, eu sempre imaginei que eu gostaria muito de estar sabendo sobre o que estivesse acontecendo comigo. E eu me colocava no lugar desse paciente, fazendo o que eu gostaria a forma como eu gostaria de ser tratada, as informações que eu gostaria de ter, não de ser tratada realmente como uma pessoa, algo comum que eu vou lá e trato, mas sim respeitar que é uma pessoa, uma particularidade, que a pessoa ela tem o direito de saber o que está acontecendo realmente com ela. Então, por eu querer muito saber como, naquela posição, o que estaria acontecendo comigo, eu fazia isso com meus pacientes. Então, ao longo da minha carreira, foram várias especializações, cada caso que eu pegava e eu via algum desafio, eu acabava estudando, buscando ferramentas para auxiliar essas pessoas. Então eu acabei migrando para a parte da fisioterapia integrativa justamente para isso, para integrar, entender o corpo, não só além desse corpo físico, entender esse corpo emocional, comportamental, não só físico, mas a parte emocional e mental também, que era muito importante, que eu fui vendo algumas demandas de alguns pacientes que sofriam com alguns processos emocionais, e eu fui agregando essas ferramentas nos meus tratamentos, da parte de liberar as questões emocionais, de alinhar questões energéticas e comportamentais. E nesses 15 anos de carreira que eu tenho já, nos últimos anos eu fui migrando muito para essa parte comportamental, porque eu cheguei num óbvio, e o óbvio para mim, ele já chegou há um tempo, só que eu comecei a entender que o óbvio para mim não é o óbvio para as outras pessoas, e que realmente eu preciso comunicar isso para as pessoas, porque quando eu realmente comecei a estudar sobre o comportamento humano e entender essa parte das influências ambientais, das influências internas, o que você realmente está pensando, o que você está sentindo, suas crenças, seus bloqueios, tudo isso vai levar sim a uma grande maioria das doenças que a pessoa tem, tanto a nível físico quanto emocional. E outra coisa também relacionada à parte da pessoa não conseguir fluir na vida nas outras áreas, se ela não está bem com ela mesma, se ela não está bem se entendendo, sabendo quem é, ela não consegue liberar isso para o outro, para o mundo. Então, nesse meio do caminho, eu comecei a observar muito, dentro dos pacientes que eu atendia, dentro da minha própria vida, porque eu aplico muito aquilo que eu falo para as pessoas como verdade, que para mim eu aplico muito na minha vida, para ter realmente a experiência, ter os resultados, tanto com meus pacientes quanto comigo mesmo,
para estar realmente passando o que é importante, filtrando tudo isso, né, de forma simples. E ao longo da minha carreira, quando eu cheguei nesse óbvio, que a maior parte das doenças, elas iniciam, né, elas começam no nosso comportamento, em como nós estamos nos sentindo, como nós estamos reconhecendo a nós mesmos, e como o ambiente ou a parte externa, o que nós estamos oferecendo para o mundo também influencia, tanto o interno quanto o externo. Eu resolvi realmente ensinar as pessoas dentro desta linha para que a gente chegue antes, né, das doenças acontecerem de forma preventiva.